história de Ló em Sodoma e Gomorra. Essa história é uma das mais intensas do Antigo Testamento, porque mistura juízo, misericórdia, advertência moral e consequências do pecado. Quem era Ló, bora lá? Ló era sobrinho de Abraão, filho de Arã, irmão de Abraão. Quando Abraão saiu da Mesopotâmia, em obediência a Deus, Ló o acompanhou. E ambos prosperaram muito, mas seus rebanhos eram tão grandes que começaram a surgir conflitos entre os pastores de Abraão e de Ló. Para evitar briga, Abraão propôs que se separassem. Ló escolheu viver no Vale Fértil do Jordão, perto das cidades de Sodoma e Gomorra, apesar da fama de que ali o povo era muito perverso. A maldade de Sodoma e Gomorra. As cidades de Sodoma e Gomorra ficaram conhecidas na Bíblia como símbolo de corrupção moral, violência e depravação. E o clamor da maldade chegou a Deus, que decidiu destruí-las. Mas antes, Deus revelou o plano a Abraão. O patriarca intercedeu, pedindo que se houvesse ao menos 10 justos nas cidades, Deus as poupasse, mas não havia. A missão dos anjos. 2 anjos foram enviados a Sodoma para avisar Ló e livrá-lo do castigo. E eles chegaram à cidade, e Ló os recebeu em sua casa, com hospitalidade. Ló reconheceu que eram anjos de Deus, por isso os recebeu em sua casa, com temor ao Senhor. Os homens de Sodoma cercaram a casa e exigiram abusar dos visitantes, mostrando a perversão do povo. E Ló tentou proteger os anjos, oferecendo até suas filhas, o que mostra a gravidade da cultura da época. E os anjos cegaram os agressores e ordenaram a Ló que reunisse sua família e fugisse. A fuga e a mulher de Ló. Os anjos tiraram Ló, sua esposa e suas 2 filhas pela mão, pois eles hesitavam em deixar a cidade, e disseram: "Fujam, não olhem para trás." E durante a fuga, a esposa de Ló olhou para trás, o que simboliza apego ao passado e desobediência, e se transformou numa estátua de sal. Deus, o Criador de todas as coisas, o onipotente e absoluto Elohim, fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades, os habitantes e a terra fértil ao redor. E essa destruição virou um exemplo bíblico do juízo divino contra a maldade e a perversão do povo, que tinham o costume de matar todos os que chegavam na cidade, e era comum o estupro e todo o tipo de abominação com crianças e mulheres e velhos. Não existia respeito algum, era um inferno essas cidades. Ló e suas filhas na caverna. Após a destruição, Ló se refugiou com suas 2 filhas em uma caverna, nas montanhas. As filhas, acreditando que não havia mais homens na terra para lhes dar descendência, pensando que o mundo havia acabado como no dilúvio, decidiram embebedar o pai com vinho e ter relações com ele, sem que ele percebesse. Dessa relação incestuosa nasceram Moabe, ancestral dos Moabitas, e Ben-Ami, ancestral dos Amonitas. E esses povos se tornariam mais tarde inimigos frequentes de Israel. A Bíblia não relata como Ló morreu. Ele aparece em destaque principalmente no livro de Gênesis e depois só é citado de forma indireta em outros textos. Pesquisas nas principais fontes: Midrash, Talmud, literatura apócrifa como o livro de Jasher,
não trazem relatos sobre como Ló morreu ou onde foi sepultado. Entretanto, encontramos outros detalhes curiosos na tradição judaica. Midrash e textos como o livro de Jasher relatam que o nome da esposa de Ló era Ado ou Edith, informação não presente na Bíblia. E há uma lenda do livro de Jasher que diz que a filha de Ló, chamada Pautit, foi queimada viva por compartilhar pão com um pobre. Mas isso não tem relação com sua morte. Então, no geral, não há tradições que mencionem a morte de Ló em detalhes. Significados e lições. Hospitalidade versus maldade. Ló acolheu estrangeiros enquanto os sodomitas queriam violentá-los. E o juízo divino, a destruição de Sodoma e Gomorra, é lembrada como símbolo do julgamento contra a injustiça, a violência e a depravação. E a obediência. A mulher de Ló virou sal por olhar para trás, mostrando o perigo do apego ao pecado. E fragilidade humana. O episódio do incesto revela tanto o desespero das filhas, quanto a decadência moral resultante da vida em Sodoma. Essa história é lembrada até hoje e é contada de geração em geração. Curiosidades do ponto de vista científico sobre a estátua de sal encontrada seria a estátua da mulher de Ló. Essas formações de sal são naturais, resultado da geologia da região, que é extremamente rica em minerais. E o Mar Morto é o lago mais salgado do mundo, o que favorece a formação dessas estruturas. E a ciência não confirma que uma dessas colunas seja literalmente a esposa de Ló transformada, mas sim que inspirou a tradição local. Existe sim uma coluna de sal no Mar Morto chamada Esposa de Ló, e é considerada um símbolo religioso e cultural. E do ponto de vista científico, trata-se de uma formação natural de sal, não uma pessoa transformada. Conhecida como Esposa de Ló, localizada no Monte Sodom, às margens do Mar Morto. Ela é tradicionalmente associada à esposa de Ló, que, segundo a narrativa bíblica, foi transformada em uma estátua de sal. A formação possui formato alongado e lembra vagamente a figura humana, especialmente quando observada de determinados ângulos. E historiadores antigos como Flávio Josefo, além de fontes judaicas e cristãs primícias, afirmaram ter visto ou ouvido falar dessa formação. Obrigada por assistir. Medite nessas palavras maravilhosas. Lembrem-se, o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Saúde, graça e paz para todos.